Às vezes que eu sempre preguei sobre oração, e hoje não vai ser diferente. Eu vou continuar falando sobre oração, de um ponto de vista um pouco diferente, mas ainda sobre oração. E quando eu estiver pregando, eu gostaria que os irmãos percebessem que não é tanto para você, mas como um ponto de atenção na minha própria vida. Esse ano Deus falou muito comigo sobre a oração, muito mesmo. Acho que eu estou reprovando, né? Aí ele vem e reforça esse pilar em minha vida, mais uma vez. E assim, eu acho que na vida de todo crente, de certa forma, tem que haver uma insatisfação, com relação à vida de oração e de tentar aprender um pouco mais sobre esse tema bíblico, que é orar, falar com Deus, estar na presença de Deus. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, vamos ver até o verso 7. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O tema dessa mensagem de hoje é sobre um pilar importante da oração, a intimidade. Se você memorizar pelo menos o tema, eu já vou ficar feliz. Um pilar importante da oração, a intimidade. O texto que eu vou focar nele, ou melhor, o versículo que eu vou focar nele, colocar como a proposição aqui, é Mateus 6. Mas quando você orar, aí já estou lendo na NVI, tá? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E a título de introdução, eu gostaria de dizer que nos evangelhos, quando Jesus fala de oração, uma série de assuntos são tratados. Acredito que no mesmo texto que profere sobre entrar para o quarto e orar, em secreto, todos os outros assuntos têm sua relevância. Porém, nessa mensagem, quero falar sobre o assunto específico de orar em secreto. Não quero aqui estabelecer o padrão de dizer que só se ora de uma determinada forma, e sim mostrar uma forma interessante de nos aproximarmos de Deus quando tomarmos a decisão de orar. Charles Spurgeon disse sobre o poder da oração: a verdadeira oração não é um mero exercício mental, nem uma performance vocal. É muito mais profundo do que isso. Isso é uma transição espiritual com o Criador do céu e da terra. A oração é falar com Deus. É a comunicação espiritual entre o ser humano e Deus, na qual não apenas falamos com Deus, mas também abrimos nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Billy Graham definiu a oração da seguinte forma: no seu nível mais profundo, a oração é comunhão com Deus, desfrutar da sua companhia, esperar pela sua vontade, agradecer-lhe pelas suas misericórdias, ouvindo no silêncio o que ele tem a nos dizer. Diante de tantas informações, dizer que está reprovando nesse quesito, acho que eu não estou muito errado. Nós precisamos aprender muito, amados, sobre oração. Desenvolver a nossa vida de oração. Ter uma vida de devoção intensa e verdadeira. Então, para começar a nossa conversa aqui, em relação
ao pilar importante da adoração, que é a intimidade. No versículo que nós vamos ler, entender aqui, eu quero dizer como ponto o seguinte: entrar para o quarto trata da atitude de orar, ou seja, orar depende de uma decisão. Vou repetir. Entrar para o quarto trata da atitude de orar, ou seja, orar depende de uma decisão. Então, com relação a essa atitude, ou essa decisão de orar, eu gostaria de fazer algumas observações dentro do versículo que nós lemos. A primeira delas é que a decisão de orar, ela não pode ser mecânica. Nós já saímos do catolicismo. Nós não precisamos do rosário, né? Aquelas bolinhas com aqueles mistérios para ficar orando por horas ali. Talvez até sem sentido. Mas nós podemos ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Então a nossa decisão, quando nós decidimos orar, essa decisão ela não pode ser mecânica. Só porque eu tenho que cumprir com um protocolo. A vida de oração ela não funciona assim, segundo o verso 6 do capítulo 6 de Mateus. Também deve ser de forma voluntária e espontânea. E também deve ser habitual. Habitual. O crente convertido, ele precisa ter o hábito de orar. E se nós formos observar, quero até te dar uma dica com relação a isso escutei de um outro pregador, disse que se você fizer uma coisa repetidamente por 21 dias, provavelmente você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Se você fizer algo 21 dias repetidamente, provavelmente isso você vai fazer na sua vida. Vai fazer pelo resto da sua vida, melhor dizendo. Então nós temos que fazer isso não de forma mecânica, deve ser de forma voluntária e espontânea e também deve ser um hábito que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida cristã. Essa decisão deve passar por um desejo ardente de estar na presença do Pai. De estar na presença do Pai. Ele é o nosso Pai. E quem vive uma vida saudável com seu pai, com certeza quer ter contato com ele diariamente. É ligar, é falar pelo WhatsApp, é deixar uma mensagem. E assim nós nos relacionamos com Deus, que é o nosso Pai. Entender também que a oração é uma necessidade. Eu necessito orar. Né? Nós temos no mesmo texto, pelo menos nessa Bíblia, no capítulo todo, Jesus vai falar de 3 temas. Um é a esmola, a oração e o jejum. Oração, jejum e palavra é um tripé que não pode faltar na vida do crente. Nós estamos falando aqui de uma vida íntima de oração, de uma vida íntima com Deus através da oração. Em segundo lugar, fechar a porta significa se desligar de tudo. Se desligar de tudo. Nem sempre é o local, amado. Você pode estar no culto de oração, uma oração coletiva, né? Que se nós olharmos, né, em Atos dos Apóstolos, a igreja tinha o hábito de estar no templo orando. Então, orar coletivamente é bíblico e é importante. Porém, a intimidade com Deus através de uma devoção pessoal com Ele, de um relacionamento pessoal com Ele, é extremamente importante. Principalmente nos dias atuais. Então, quando fala com relação a desligar de tudo ou fechar a porta, nem sempre vai ser o local. Você pode estar em um local onde estamos coletivamente, mas é a sua relação com Deus naquele momento. Então nós precisamos nos desligar de tudo que está à nossa volta. Nós precisamos aprender a fazer isso e desenvolver isso na nossa vida de oração. Busquei um comentário, né, que eu coloquei algumas Bíblias para estudar e achei um interessante. Quarto, a palavra grega significa depósito. Diferentemente da maioria dos aposentos da casa, tinha uma porta que podia ser trancada.
Pelos filmes que nós vemos, né? As casas, naquela época, as portas realmente não tinham porta. E o entendimento é que quarto não tinha porta, mas o depósito tinha. E é um lugar onde você secretamente se tranca ali para falar com Deus de forma íntima. Há uma intimidade. Então, com relação a fechar a porta, nós vamos precisar considerar algumas situações. Primeira coisa é que devemos priorizar, sim, a oração. A oração é como se fosse o combustível que nós utilizamos para viver de forma saudável a nossa vida cristã. Talvez ano que vem Deus fale comigo mais sobre jejum, né? Estou precisando. Mas esse ano eu me atentei a estudar sobre a oração. Inclusive estou lendo um livro, talvez os irmãos já leram bem primeiro do que eu, mas é do Hernando Dias Lopes, que fala Aprendendo a Orar com Quem Ora. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Leia esse livro. Uma linguagem bem simples, né? Acessível, que você vai aprender muito sobre oração. Então, fechar a porta significa se desligar de tudo. Separar o momento para, de fato, estar falando com o Pai. E devemos priorizar. Mais à frente nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na oração, a intimidade ela deve ser respeitada. Todos os outros quartos, ou os outros cômodos, melhor dizendo, não tinha porta, o depósito tinha. E a palavra grega nesse texto que fala sobre quarto, está falando desse depósito, onde você entra, fecha a porta e fala com seu Pai, intimamente. Existe uma necessidade de nos retirarmos para orar. Existe, amados, a necessidade de nos retirarmos para orar. E eu confesso que, às vezes, eu acordo de madrugada, eu saio na pontinha do pé, vou lá para a sala ou para outro espaço do lote lá em casa, e não gosto que Sandra fique sabendo. Talvez seja errado isso, né? Mas eu saio caladinho, eu me retiro para falar um pouquinho com Deus. Não estou ainda no ideal, mas eu gosto de fazer isso, né? Nem gosto desse pronome em primeira pessoa, eu gosto de fazer isso, né? É uma coisa mais, nós, né, devemos aprender um pouco mais sobre isso. Então, quando fala, né, de desligar de tudo, nós precisamos priorizar a vida de oração, respeitar a intimidade, entender que nós precisamos nos retirar, nem que seja de vez em quando, para habituarmos a nos retirar, mas nós precisamos fazer isso. E quando se fala de se retirar para orar, Jesus foi o exemplo. Jesus se retirava para orar. E vou dizer mais uma coisa. Quando fala de se desligar de tudo, amados, nós não estamos falando de fanatismo. Agora só vai viver orando esse menino, essa menina, essa senhora, essa pessoa. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de uma situação muito bíblica e equilibrada. É disso que nós estamos falando. Né? Então, se desligar de tudo, não está querendo dizer, né, que nós vamos viver um fanatismo. Nós trabalhamos, nós temos família, né, temos uma vida comum, mas é necessário, né, dar atenção à oração. Em terceiro lugar, ore a seu Pai, está falando do amor e relacionamento pessoal com Ele. E gostaria até de destacar essa palavra amor no relacionamento. Sem amor não existe relacionamento, sem relacionamento não existe amor. E nós precisamos nos atentar para isso. Que tipo de relacionamento nós estamos desenvolvendo com Deus através da oração? É uma relação de amor a Deus? Ou estamos fazendo por obrigação? Nós precisamos, amados, aprender a conviver na nossa vida de oração e desenvolver o nosso relacionamento de amor com o Pai. Ainda te digo mais, não existe relacionamento, amizade, sem você ter contato diário com essa pessoa. Tem como? Você desenvolver um relacionamento ou uma amizade de forma esporádica, de forma distante, vai vingar essa amizade?
vai vingar esse relacionamento? Existe amor envolvido nesse relacionamento? Então nós precisamos compreender essas situações ou fazer essas observações. Então a oração é o meio de aperfeiçoar a nossa amizade com o Pai. A oração é um relacionamento que desenvolvemos diariamente com Ele. Diariamente com Ele. E quando fala de em secreto, é o quarto ponto. Em secreto fala justamente disso, de intimidade. Intimidade. Aí se eu visse Jesus pessoalmente, fisicamente, esse ano, talvez o pedido que eu faria para Ele seria: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Como os discípulos pediram, né? E Jesus passa a ensiná-los. Porque tem que haver uma centralidade na oração. Tanto nas nossas vidas, quanto na vida da igreja. Então a intimidade depende do nível e do grau do nosso relacionamento com Deus. Não é qualquer relacionamento que desenvolve intimidade. Foi o que nós já falamos. Não é qualquer relacionamento que desenvolve intimidade. Temos intimidade apenas com quem nos relacionamos baseados no amor. Sem relacionamento não existe intimidade. Quinto, o pai que vê em secreto fala da qualidade da oração. Esse ponto aqui me pegou assim, me esfregou na parede, né? O pai que vê em secreto fala da qualidade da oração. A da oração ela deve ter qualidade sim, amados. Nós não podemos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Um amigo que eu amo, que eu gosto, eu não vou dar atenção para ele. Eu não vou dar qualidade no meu relacionamento. Então, pegando um texto bíblico para falar da qualidade, quando aquele texto em que o fariseu e o publicano, a língua me enrolou agora, hein? O publicano estavam orando. O fariseu batia no peito, né? E fazia aquela oração eloquente, com palavras bonitas. Não estou querendo dizer que você não pode falar palavras bonitas para Deus. Pode sim, ele merece. Né? Mas nesse caso aqui, ele batia no peito. E o publicano o que fazia? Reconhecia a sua situação de pecador e que carecia da misericórdia de Deus. A qualidade que eu estou entendendo aqui é nesse sentido. Nós precisamos chegar diante de Deus com bastante humildade. Que a oração ela não deve ser feita de qualquer forma. Precisamos entender isso, amados. Orar é importante. Muitas vezes a igreja até cobra isso da gente. Sim. Mas quem dá qualidade à nossa oração somos nós. Somos nós. Precisamos observar a qualidade das orações que oferecemos ao Pai. A qualidade da nossa oração, ela deve passar pelo crivo da humildade. Da humildade. Por isso que não é de qualquer forma. Por isso que nós devemos estar atentos a isso. Deus, olha, Ele vai nos receber nos piores momentos das nossas vidas. Seja num fracasso financeiro, seja num fracasso no trabalho, seja numa situação de pecado, Ele vai nos receber. Mas a qualidade, da forma que nós vamos chegar nele, depende do entendimento de que nós temos dele, do que Ele é. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. A qualidade fala de reconhecermos os nossos pecados. Sobre o publicano e o fariseu. Lucas 18, de 9 a 14. A qualidade não fala de uma oração eloquente ou bem feita, e sim de um coração arrependido. Arrependido. A oração em secreto, o texto vai dizer: e então seu pai que vê no secreto o recompensará. O recompensará. Se nós chegarmos no perfil dos versículos anteriores, não façam como os hipócritas.
Se nós chegarmos de uma forma contrita, arrependida, se humilhar diante da presença de Deus, como fazemos nos cânticos de adoração, e a adoração e a oração, elas devem se confundir sim. Se nós pegarmos os salmos, nós percebemos isso. Nós percebemos isso. Então a recompensa vem se nós fazemos de forma adequada, da forma como Jesus nos ensinou. Então, para nós entendermos o que vem como recompensa, nós vamos ver que a recompensa não é pela performance, e sim pela intimidade. E pela forma que o nosso coração se comporta diante de Deus. E acredito que, tanto com relação à oração, uma das recompensas, amados, que Jesus quer nos dar, é moldar toda a nossa vida, o nosso caráter, né? Nós passarmos, né, a parecermos com Ele, porque nós temos uma vida de intimidade com Ele. Você começa a se parecer bastante com seu pai quando você tem intimidade com Ele. É filho de fulano, é filho de Beltrano. É assim, amados. E sem contar que, quando nós oramos, os frutos do Espírito, eles começam a brotar em nossas vidas. É a partir do contato com Deus, da presença do Espírito Santo, que isso começa a acontecer. E como considerações finais, eu gostaria de deixar alguns conselhos aos irmãos. Eu dando conselho para o reverendo. Mas vamos lá, né? Quando você orar, ore como uma criança falando com seu pai. Não é pecado não se colocar, né, se diminuir na presença de Deus, falar: Deus, sou carente mesmo, estou precisando, minha vida não está como eu queria, eu preciso melhorar. E ter liberdade de falar com o pai. Ter liberdade de falar com o pai. Falar mesmo, fala, abre o coração, despeja tudo, né? Vamos vencer aí a depressão, a ansiedade diante do pai, entendendo que ele pode resolver os nossos problemas. Ele é o nosso pai. Nunca se esqueça que a oração sempre estará também atrelada à vigilância. A Bíblia nos orienta dessa forma, né? Olha, orai, né? Vigiai e orai. Isso é importante também a gente fazer. Os pilares da oração, dentro dos pilares da oração, oração e palavra é uma combinação que pode fazer toda a diferença na nossa vida cristã, né? Devemos orar, sim, contato com a palavra, sim, que é um outro tema, vida de jejum também, né? Então, tudo isso é importante. A oração, se nós pegarmos do ponto de vista bíblico, até já falei, a oração ela deve ser acompanhada de adoração. Quando Davi ora, ele exalta o nome de Deus, ele adora o nome de Deus. Então nós precisamos aprender com ele, né? Com Davi, através dos salmos. Destaque sempre a centralidade da oração na sua vida cristã. Tem que ter uma centralidade, tem que estar no centro da nossa vida cristã, a oração. Porque se a oração está presente em nossas vidas, com certeza essa centralidade estará na vida da igreja. É consequência. É consequência. Né? Não vou dizer que quem não vem no culto de oração é porque não gosta de orar, não. Talvez não tenha tempo, talvez o dia a dia daquela pessoa não permite estar no culto de oração. Mas, com certeza, se nós tivermos uma vida assim, de oração de verdade, colocando como ponto central a oração, isso vai refletir na vida da igreja. Com certeza isso vai refletir na vida da igreja. E finalizando, precisamos nos sensibilizar que a postura correta na oração nos dá direito às recompensas citadas nos textos que acabamos de estudar. Parece que é assim, né? Se você fizer, olha, mas dessa forma aqui, né? Quando você for orar, faça dessa forma. Não faça daquela outra forma. A recompensa vai vir.
Eu não sei nem te dizer direito quais as recompensas e quantas recompensas. Mas o texto diz que o Pai que vê em secreto, que Ele conhece o nosso coração, Ele nos recompensará.